nós. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui e quem ainda está chegando, porque eu ainda estou sozinha aqui, falando sozinha nesse momento. Quero só que vocês estejam comigo hoje em mais um Simone Maia Convida. Já tem gente chegando aqui. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês se propuseram a ouvir um pouco mais sobre a nutrição esportiva. E aí, gente, hoje é uma live extremamente pessoal para mim. É uma live, para mim, super emocionante, tá? É uma live que, na verdade, quando eu pensei em fazer essa série de lives, ela foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, tá? E ontem, até falando com a Malu, que é a nossa convidada de hoje, a Malu Bastos, me emocionei muito ontem pensando, né, de como a Malu chegou na minha vida. E assim, ontem eu chorei pensando nisso. Peraí que a Malu não tá me ouvindo. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo? Vamos lá. Quem mais não está me ouvindo? Todo mundo me ouve? Por favor, me deem um oi, Simone, tô te ouvindo, ou não? Olá, Isa Sintra, Alana, Janaína, Karina Moreira, Best Friend. Tá me ouvindo, Jana? Joyce. Ronei, obrigada. Dilma. Vamos lá, deixa eu ver. Vendo e ouvindo bem. Olá, Adriana. Que bom que vocês estão aqui. Tá todo mundo me ouvindo. Vamos ver aqui agora se Malu já me ouve. Vamos ver se ela já está me ouvindo. Então tá ótimo, gente. Obrigada por me darem esse feedback. Oi, Alicia, minha filhada querida, minha filhada linda. Ó, beijo da Dinda para você que está aqui vendo a Dinda. Eu quero só falar para vocês hoje, gente, assim, o quão emocionante para mim está sendo, né, entrevistar a Malu. A Malu foi a minha primeira referência de nutrição esportiva. Na verdade, quando vem nutrição esportiva na minha cabeça, a pessoa que me vem à mente é sempre a Malu, tá? Então, assim, eu não vou falar muito, porque senão eu vou chorar, porque eu tô muito emocionada nesses dias, assim, ando muito chorona. A Karina tá falando que vai ficar com ciúme aqui da best friend dela. Mas é porque, assim, foi a primeira pessoa a me abrir uma porta para nutrição esportiva, né? Eu tinha acabado de me formar, fui lá, bati na porta da Malu e ela abriu a porta para mim na humildade que é a peculiar dela. Ela é, sim, um dos maiores nomes da nutrição esportiva. Ela fala que eu fico exagerando, mas não é exagero. Todo mundo que está aqui, com certeza absoluta, tem a Malu como essa referência, né? E não é diferente para mim, né? Assim, a gente sempre tem sempre tem um profissional que é pra gente um espelho, né? Uma pessoa na qual você se espelha. E a Malu, na nutrição esportiva, é essa pessoa pra mim. Por isso que eu quero muito, 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 assim, quero que vocês recebam ela com carinho aqui pra mim. Falou aqui pra mim, Aleph, meu querido ex-estagiário e agora também nutricionista esportivo. Olá! Agora sim, gente, eu tava muito tensa. Pô, eu também. Eu falei, gente, eu fazendo um maior discurso aqui de Oscar pra você, aí nada de você entrar. Como assim? Não, e eu não ouvindo nada, desesperada, comecei a entrar em vários perfis para ver se meu perfil tinha problema meu. Ai. Opa, estamos aqui então. Deixa eu dar oi para as pessoas aqui, né? A Silvia que está aqui, deixa eu ver quem mais. A equipe Puga está aqui, gente, também. A lenda das maratonas está aqui, Márcio Puga. Obrigada. Só porque você está aqui comigo. Então, assim, olha só que beleza que eu tenho aqui. Isso aqui é um privilégio muito grande. Então, assim, eu vou parar de rasgar a seda toda, né? Porque senão não vai dar tempo da gente falar tudo que tem que falar aqui, né, sobre alimentação para esportista. Tá? A primeira pergunta que as pessoas vêm bombando em cima da gente, Malu, é possível emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Vamos falar sobre isso? Vamos, com certeza, porque, aliás, essa é clássica no consultório, né, Simone? Sim. Primeiro, eu quero também dar um agradecimento, porque eu não escutei rasgação de seda nenhuma, então eu não preciso dizer para todos que, inclusive, eu botei perfume para conversar com esta criatura maravilhosa que é Simone Maia. Então, seguinte, se é possível
fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tudo vai depender da tríade, né, Simone? Que eu sempre explico muito para as pessoas. São dois objetivos antagônicos. Um é promover Sim. o anabolismo, o ganho muscular, e o outro promover o catabolismo, ou seja, a perda da gordura. E uma coisa que é importante é que muitas pessoas acham que a gordura vai se transformar em músculo. Não tem Ah, isso, né? muito, Mas vem muito. cá, eu vou transformar minha gordura em músculo? Não, você não vai transformar sua gordura em músculo. Na prática, você vai mobilizar e utilizar essa gordura que estava estocada como fonte de energia, e inclusive parte dessa gordura que é liberada no processo do emagrecimento, ela pode sim ser usada como uma fonte energética, até mesmo para a própria hipertrofia muscular. Só que como são dois treinamentos concorrentes, a alimentação ela tem que ser muito bem casada, né? Porque, em tese, o treino aeróbio tem uma preponderância sobre o treino de força. Então, quando você começa a Exato. fazer muita atividade aeróbia, você começa a comprometer esse estímulo do treino de força. Muscular, E né? é isso. E aí, obviamente, que acaba que a utilização da gordura se torna mais impactante do que a hipertrofia, do que o ganho muscular. E, assim, é tudo uma questão de você casar a alimentação com o treino e com o sono, porque também é muito Uhum. importante que você tenha uma Exato. qualidade, uma quantidade também de sono importante para que justamente você consiga ter uma noite reparadora e que libere os hormônios que vão facilitar tanto a queima da gordura, né, quanto o próprio anabolismo. Então, é um cenário que não é impossível, mas que tem que ser muito bem harmonizado. Exatamente. E isso é uma. As pessoas não levam em consideração o sono quase nunca, né, Malu? Quando a gente vai perguntar na anamnese o que as pessoas se dormem, aí a pessoa fala assim, mas o que tem a ver isso, né? Assim como também tem aquele nosso outro papo que é o intestino, né? O que tem a ver isso? É Vamos falar isso. sobre essa saúde do intestino antes de começar qualquer outra coisa, para a Ah, gente não. já limpar tudo? É isso, com certeza. Até porque uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Nos últimos anos eu me interessei, eu sempre gostei muito da coisa do intestino, né? Porque eu descobri que eu era constipada no 5º período da faculdade. E aí eu Uhum, fui entender as relações que eu tinha com o meu intestino, tendo aula de dietoterapia. E depois que eu descobri que eu era constipada, todas as manobras que eu fiz, elas foram bastante boas, contudo, elas não me protegeram, por exemplo, de ter uma trombose hemorroidária quando eu estava treinando para a primeira meia maratona que eu fiz, que foi em 2000, porque o volume de treino cresceu demais e mesmo que a uhum. princípio eu não tivesse apresentando qualquer tipo de problema no intestino, estava funcionando normal, eu tinha um problema de hemorroida, porque ela é Uhum, provocada o quê? Por uma má circulação, né? uhum, E sim, quase todo constipado, que é aquele sujeito que não consegue evacuar, ele obviamente vai ter problemas, inclusive, na própria absorção dos nutrientes que ele come. Então, você sim. imagina que um dia vi um anúncio da meia maratona na TV, achei que era legal, resolvi treinar, aumentar o volume que eu vinha fazendo, fiz e na semana da prova eu fiquei em casa, porque tive que operar de urgência, foi um negócio Uhum, bem complicado. E assim, e a corrida de todos os esportes, assim como o ciclismo, são atividades que assim trazem um certo impacto. No caso, para o cara que fica sentado na bicicleta, tem a questão do selim, muito. que incomoda Uhum, muito, e para o corredor, a questão do impacto. E eu não uhum, tenho dúvida que ao longo desse período, a minha busca pela questão do intestino foi tão grande que eu fui parar no curso de modulação intestinal lá do Murilo Pereira, que eu amei, eu sou aham, uma fã de carteirinha dele, e hoje eu sou uma das pessoas que batalham pela modulação intestinal. Isso porque perfeito. eu tenho entendimento que o intestino é o esgoto do nosso corpo. Então vamos Uhum. E o lá. segundo cérebro, né, também, É né? O isso. esgoto e o segundo cérebro, né? É isso. E aí a gente pensa, a gente não fica vendo quando chove aqui que tudo transborda, porque o Exatamente. esgoto não está tendo para onde escoar, o ralo começa a transbordar, né? Assim, aí fica todo mundo reclamando. Exato. Uhum, Na- E aí, na prática, com o nosso corpo é exatamente isso. Se o teu intestino não está conseguindo escoar
adequadamente as coisas que o seu organismo não está utilizando, automaticamente isso vai extravasar para algum canto. E aí vem a questão das inflamações, né? Que é o que a gente chama Sim. lá, é o primeiro passo para um quadro de inflamação crônica de baixo grau. E eu sempre digo que todos nós somos um pouco inflamados, uns mais Sim. e outros Outros menos. menos. E aí, quando você, de repente, pergunta para a pessoa, que é um atleta, ou um amador, ou mesmo um atleta profissional, como é que está o intestino dele? E aí você mostra um quadro com as imagens do cocô da escala de Bristol, que vai de 1 até 7, o cara fica todo constrangido. Constrangido, as pessoas se constrangem, né, de falar sobre isso, né? Aí eu brinco muito, né? Que eu falo assim, você presta atenção no seu cocô? Aí a pessoa fica assim, não olho muito não. Eu falei, cara, você tem que olhar, você tem que ver a merda que tu tá fazendo. Exatamente. Tem que ver o nível disso, né, cara? É isso, exatamente. As pessoas têm uma dificuldade de falar sobre o assunto, né, e assim, se abrir em relação a isso, porque o que acaba acontecendo é que, principalmente quando são os homens e tal, para falar de hemorroida, para falar né, normalmente de fissura anal e tal, as pessoas ficam super constrangidas e isso é um marcador importante para nós em termos de avaliação, né, saber dessa relação intestinal. E também, né, o impacto desses neurotransmissores que não vão ser bem modulados por conta desse impedimento, né? Então, além de tudo, você vai ficar enfesado, mal-humorado e até deprimido, né? Tem muito relação a isso. Tudo vai se comprometendo, né? E tem essa conexão do intestino não só com o cérebro, mas também com outros órgãos. Com o sistema imune, por exemplo, né? Que ele é acionado exatamente no intestino. E uma das coisas que acontece muito com os atletas, de um modo geral, é serem acometidos de doenças, infecções do trato respiratório. Né? Como asma, rinite, sinusite, são todas enfermidades relacionadas ao trato respiratório e são constantemente estimuladas. Teve até uma pessoa aqui que perguntou quais eram os sintomas da constipação. É considerado constipação quando você tem menos de 3 evacuações semanais, ou quando você também tem a sensação de evacuação incompleta, porque tem pessoas que ficam fazendo força para evacuar, e a gente não pode fazer força para evacuar. Na verdade, você pode até ter um pequeno estímulo, mas não ficar forçando, porque é isso que, inclusive, faz o surgimento lá das hemorroidas, né? Piora o quadro de hemorroida e muitas vezes de fissuras, você força, né? É isso, das próprias fissuras anais, e que geram inflamação local e que aí vai piorando. E a outra questão é você avaliar também a própria qualidade das fezes. Quem estiver aqui pode depois acionar e joga lá no Google, porque eu sei que as pessoas fazem isso, joga no Google escala de Bristol. Ou então podem fazer uma coisa melhor. Entrem na plataforma nutricuca.com.br, que é onde eu sou uma das conteudistas junto com a nutricionista Duda Guaraná, e aí lá tem a jornada do intestino. E na jornada do intestino tem toda uma sequência de cuidados e de dicas em relação à alimentação, e a escala de Bristol está lá disponível, e sempre mostrando que para cada tipo de fezes que tem dentro da escala, o que você tem que fazer em relação à alimentação para tentar melhorar isso, né? Então, isso é uma coisa que eu abordo muito nas minhas consultas, porque tudo parte exatamente disso, porque o intestino que funciona bem, ele vai absorver melhor os nutrientes e, consequentemente, você já vai ter um aproveitamento melhor. Os resultados são outros. A Joyce está perguntando aqui quais são... Ela quer investigar o intestino dela e quais são os exames, especialista. Assim, se você tiver um desses sintomas de constipação que a Malu falou, ou então vai lá na plataforma do Nutricuca também para ver essa escala do intestino aí, né? Essa jornada do intestino. Se tudo der errado, você vai procurar lá o gastroenterologista
o gastro vai ser a pessoa responsável por mandar fazer uma colonoscopia se for uma constipação grave, e ele vai fazer essa avaliação clínica. Nós, nutricionistas, não fazemos diagnósticos, né? O que a gente vai fazer é tratar disso e assim, e a gente vai sinalizando para você quando é esse sinal de alerta importante. E aí, essa jornada do intestino aí do lado do Nutricuca vai te ajudar pra caramba. Valesca está perguntando a questão também da hidratação, né? Que também é um dos fatores. E é isso, gente. Hidratação é um outro ponto que esportistas e atletas não levam muito em consideração, né, Malu? E principalmente quem é corredor. Fica sem beber água, vai rodar a lagoa inteira sem uma gota d'água no tanque. Fala sobre essa hidratação, por favor. Não tenha dúvida. Um dos princípios básicos para você não ficar fazendo aqueles cocôzinhos de cabrito, que são aquelas fezes ressecadas, né? Isso já é por si só um caso de que você precisa melhorar a sua ingestão de fibra e de água. Tá? Sim. E, de um modo geral, isso é uma das coisas clássicas que eu vejo com os corredores, porque com ciclista não tanto, mas corredor é muito fácil acontecer porque as pessoas não querem carregar uma garrafinha na água, na mão, não querem correr. De repente vai sair para fazer um treino de 10 quilômetros, você fala, vou correr 10. Então, não vou ficar levando nada comigo, não vou botar mochilinha, não vou botar camelback, não vou botar nada. Sai para correr, de repente, 6 horas da manhã, vai correr 10 quilômetros. O cara que corre muito, que tem um pace bom, o cara vai correr 10 quilômetros em 45, 50 minutos. Então, se ele beber meio litro de água em casa, ele sustenta essa corrida. Mas para a maior parte das pessoas que correm, um corredor mediano, não vai fazer 10 quilômetros em menos de uma hora, vai fazer em 58. E mesmo assim, que ele corra entre 55 e 58 minutos, 10 quilômetros, dependendo da época do ano, está muito quente, está muito calor, o cara desidrata. Então, e aí, o teu rendimento... Pois é, o rendimento, tende a ir diminuindo, né? Porque a cada 1% que a pessoa perde do seu peso corporal por desidratação, por perda de água, ela vai diminuindo a capacidade dela de realizar o trabalho, ela perde um pouco de performance, mas tem algumas pessoas que vão tentando se adaptar a isso. É quase como se fosse assim, estou treinando para ser camelo, então eu vou ver quanto tempo eu aguento ficar sem beber água. Pois é. E assim, tem um comprometimento em relação não só à questão daquele momento do desempenho dele, mas porque depois, às vezes, durante o dia, a pessoa nem consegue repor a quantidade que perdeu. A quantidade que ela perdeu ali, entendeu? Verdade, então, verdade. É difícil a gente... eu sempre falo muito para os meus pacientes olharem muito a coloração da urina, tem que estar sempre bem transparente, bem clarinha. Foi ao banheiro, fez xixi, vai lá, já bebe logo outro copo d'água já para repor, entendeu? Porque a ideia é exatamente não ficar nesse quadro crônico de desidratação, né? Exato. E muita gente tá... e muita gente também que, assim, mulheres que fazem edema com frequência, acham que não precisam beber água, estão edemaciadas, e quanto mais edemaciado você tiver, mais água você precisa para fazer esse escoamento, né? Então a gente precisa sempre entender, gente, que o corpo da gente é sequência. Não tem nada que seja desconectado uma coisa da outra. Não existe desconexão nenhuma nessa sabedoria que é o nosso corpo, né? Então, assim, o seu rendimento no exercício vai depender disso, o seu intestino vai depender disso, até o teu emagrecimento, se a gente parar para pensar, né? Uma pessoa desidratada tem um metabolismo, né, um pouquinho mais... Tudo na base do nosso corpo é a base de água. Se você tira o meio mais propício de tudo acontecer, as coisas não vão funcionar tão bem, né? Eu gosto sempre de falar isso, assim, beber água não emagrece, mas deixar de beber água pode prejudicar o emagrecimento à beça, né? A gente pode prejudicar aqui. E assim, Malu, uma coisa que também que é o outro ponto. As pessoas que estão lá fazendo 20 minutos de exercício repondo com isotônico, né? Já tá lá achando que precisa do isotônico. Vamos lá, vamos falar sobre esse consumo do isotônico desnecessário? Não, então, é porque virou uma coisa também que caiu no popular, né? Primeiro porque, assim, a princípio, lá atrás, quando o Gatorade chegou aqui no Brasil, ele chegou com uma bebida do atleta. Ele era lá e tinha na embalagem, no painel da frente dele, estava assim, Thirst Quencher, né? Extintor da sede, Isotonic Drink,
né? Aham. E assim, depois, né, o Sport Drink, que foi da empresa que eu trabalhei, ainda contribuo até hoje, que é a Advanced Nutrition, vieram outros isotônicos, só que de repente, ao invés daquilo ser direcionado para atleta, inclusive a própria regulamentação dessas bebidas seguiu todo um processo, né, de se estabelecer um padrão de identidade e qualidade junto à Anvisa, para que eles fossem devidamente registrados, né? E que tivessem uma característica de composição básica para atender os requerimentos de atletas e de praticantes de atividade física, só que isso virou tipo refresquinho. Então, em Refresquinho, qualquer é. quiosque que você vai, as pessoas bebem como se fosse tipo, tô bebendo água de coco. Tô bebendo Aham. uma E coisinha não é. saudável. E, gente, vamos combinar, essas coisas têm. Vamos lá, não estou generalizando, mas a maior parte dessas bebidas, elas contêm um corante artificial, tem os acidulantes, tem as coisas que são consideradas ali elementos que não são naturais, Uhum. não é da água do coco. Não estou dizendo que a água do coco é o melhor isotônico, nem é isso. Porque também não acho que um cara que vai fazer 25 minutos de esteira precise beber água de coco. Esse cara Não, precisa beber com a água água. tá muito bom. É, a água tá muito É bom. água. Você só tem necessidade de fazer reposição de eletrólitos depois de você estar fazendo mais de 1 hora de atividade. E mais notoriamente, se essa atividade é uma atividade que está sendo feita sob condições ambientais bem desfavoráveis. Calores, né? Calor, alta umidade, que dificulta a tua transpiração. Então, Uhum. esses elementos da bebida, eles vão ser importantes para isso. Mas, mal ou bem, você está tomando lá meio litro de qualquer solução dessas, né? Ou até tomando uma água de coco, você vai ter uma concentração de açúcar, você vai ter uma Uhum. concentração ali como é De que se fala? sódio também, né? De, Se você de que não tudo. estiver Então, precisando, assim, né? num primeiro momento, o que, que acaba acontecendo? A gente acaba ficando sempre naquela questão. Você está fazendo exercício, e eu sempre digo muito isso. Você está fazendo exercício com que finalidade? Uhum. Infelizmente, algumas pessoas buscam fazer o exercício quase como se fosse uma bomba calorimétrica. Eu vou fazer Uhum. exercício, vou fazer bastante exercício para eu poder comer. E, na Exato. verdade, Exato. a gente tem que entender que a atividade física tem o seu papel para a saúde, a boa alimentação tem o seu papel, e o importante é quando você conjuga isso. As pessoas têm que tirar da mente delas de serem essas bombas calorimétricas, porque não é só a questão calórica, é Uhum, exatamente a sim. nutrição como um todo, né? E aí Então, as pessoas sempre perguntam isso. Sem fazer exercícios é possível emagrecer? tenha dúvida. Óbvio, né? É óbvio, se você está totalmente relaxado, se você não come absolutamente uma alimentação saudável, come quantidades industriais quando você praticamente não faz quase movimento nenhum durante o dia, está quase no seu gasto basal. Se você está consumindo uma quantidade alta de energia, consequentemente, quando você resolve mudar o seu padrão e começa a tirar, por exemplo, esses alimentos ultraprocessados que são cheios de açúcar e de gordura, começa a tirar Uhum. excesso de caloria vazia, tira refrigerante, que é uma caloria vazia, tira o mate industrializado, que é caloria vazia, vai tirando esses montes de coisa, biscoitos mil, salgadinhos, cara, você vai emagrecer, Óbvio que vai, né? porque você vai diminuir Óbvio. muito. Só que óbvio que chega um dado momento que a atividade física ela se torna necessária. Primeiro, porque é importante para a vida. Eu não Uhum. acredito num homem sem movimento. O ser humano não Sim, nasceu para ser parado. Ponto. É ponto. isso. E aí, quando você está falando nesse equilíbrio, se você, qualquer procedimento dietético que você faça, qualquer modelo de dieta que você siga, todos eles, apesar de venderem a história de que não há controle calórico, ele pode não Uhum. ocorrer no início, mas no final ele vai acabar levando você a fazer uma restrição calórica, porque você vai diminuir um monte de coisa. É a história do Uhum. glúten. Você tira o Sim. glúten, você parou de emagrecer porque você tirou o glúten? Não, é porque você parou de comer pizza, você parou de comer o pão com mortadela, com presunto, com não sei... Você... E aquele monte de biscoito, né? A pessoa vai
Peraí, só um instantinho que travou. A pessoa vai ter essa redução, óbvio, né? A Joyce está perguntando o que pode ser usado como repositor sem ser aquele gel horrível de carboidrato. Tem gente, inclusive, que toma sal durante maratonas. Isso é recomendado? São duas coisas diferentes. Mas fala aí, Malu, Então, sobre essa na verdade, reposição. o gel ele não tem o objetivo de hidratar, né? O De gel, hidratar. o objetivo dele é repor carboidrato e um pouco de sal. Para as pessoas que não gostam do gel, você pode obter isso a partir de alguma outra... como é que eu vou dizer? Você pode Outro pegar uma veículo, né? desidratada, que tem alguma coisa de carboidrato e que você esteja adaptado a usar. Tanto que eu tenho alguns pacientes que não se adaptam também a usar o gel, porque não gostam da textura, não gostam do sabor, e acabam optando por levar bisnaguinha de mel, pedacinho de rapadura, ou é uma bananinha desidratada, alguma coisa que dê a ela ali alguma reposição desse carboidrato. Para as provas longas, para maratona, por exemplo, eu tenho uns pacientes que gostam de comer coisas salgadas. Então, eles preferem levar, por exemplo, uma batata cozida, amassadinha, num filme plástico, umas batatinhas coquetel. Então, tem outras maneiras. Você não tem precisa outras formas. necessariamente consumir isso. E a pergunta dela foi em relação à cápsula de sal. A cápsula de sal é quando você tem uma perda até extra, porque também ficar só bebendo água, depois, a partir de 90 minutos de atividade física, você começa a ter os riscos da hiponatremia, que é você só estar bebendo água e não estar repondo sal. Tem muitas pessoas que têm perdas de sal significativas. Uma maneira de você ver isso é você ver se você fica com as costeletas assim arenosas, você sente quando você passa a mão, você vê que saem cristais de sal. A roupa também, o suor fica esbranquiçado. Tem uma querida minha aqui que é desse exemplo, né, Tati? Que a roupa fica branca de sal, porque a roupa fica branquinha de tanto sódio que a pessoa vai perdendo aqui. A gente tem um monte de pergunta, né? Mas a gente eu vou seguir um roteiro aqui, gente. Depois eu vou tentando tirar essas dúvidas. Fala para mim. Deixa eu só falar uma que eu vi, uma pergunta aqui do Puga. O Puga perguntou, porque eu vou só te contar, para quem não conhece, para quem está assistindo a live, o professor Márcio Puga, ele é CEO da equipe Puga, né, que é uma equipe maravilhosa de treinamento de corrida. O Márcio, ele é conhecido como a lenda das maratonas, porque esse homem tem 48 maratonas completas. Só 48 maratonas completas, tempos absurdamente maravilhosos, né? E aí o Márcio perguntou aqui a questão de usar caldo de cana como repositor. Durante a corrida, eu particularmente não recomendo, porque a concentração ali, a carga glicêmica, ela é alta, né? Então, o ideal seria como um repositor pós-maratona. Eu indicaria, a não ser que você possa, se você quiser fazer isso, você pode diluir o caldo de cana. Você pode pegar o caldo de cana e diluir ele à metade, né? Ou melhor, ao dobro. Você bota, sei lá, para cada 100 mililitros de caldo de cana, você pode colocar 200 mililitros de água, porque assim você consegue fazer uma diluição desse carboidrato e isso não ser uma solução hiperosmótica, porque ela pode causar ali algum transtorno gastrointestinal. Dá aquela dor de barriga no meio da prova, tá? E assim, vamos falar sobre o impacto das dietas restritivas sobre quem pratica exercício, Malu. Vamos falar. A gente vai ter que fazer um resumão, né? Porque já passou meia hora da nossa live. A gente vai ter que falar aqui sobre esse impacto dessas dietas. Vamos falar um pouquinho da low carb, por exemplo. Vamos falar disso. Então, o que acontece? Eu acho graça, né, Simone? Porque como eu sou antiga, né? Imagina, a pessoa que nasceu em 1965, né? Eu entrei na faculdade em 85 e ali eu já tinham várias dessas dietas que hoje as pessoas falam. E na minha época de faculdade, ao longo da faculdade, eu tive que ler vários livros falando das dietas. Uma delas era a nova dieta revolucionária do Dr. Atkins. Dr. Atkins. Nada de revolucionário. Nada mais é do que uma dieta também num padrão de
alto grau de proteína, com baixo conteúdo de carboidrato. E as dietas low carb, elas não são originadas de agora. Elas, na verdade, a primeira dieta low carb, de quando se ouviu falar, é do início de 1900. Tem mais de E você século. crente que a blogueira estava antenada, né, criatura? Blogueira antenadora. Doida pra falar, nossa, isso aqui é uau, o negócio é tirar o carboidrato, matar até o capeta. Gente, vamos lá. Tudo tem um propósito. A dieta low carb ela foi criada em 1900 para tratar pacientes diabéticos. Especificamente para tratar pacientes diabéticos. E a mesma questão, o Atkins, que ele publicou o livro dele em 1975, se não me engano, 10 anos depois de eu nascer, né? O cara publicou a nova dieta revolucionária. E é interessante que a abordagem dela não é muito diferente. Só que ele fez uma proposição, e na época ele foi muito criticado, porque os achados dele não eram achados que ele tivesse publicado em grandes revistas de peso, eram achados dentro do consultório dele. E ele propôs ali uma coisa que engloba duas dietas hoje que se falam muito, que é a low carb e a cetogênica. A cetogênica nada mais é do que o lado extremo da low carb, porque a low carb tradicional, ela tem menos de 90 gramas de carboidrato, né? E ela tem graus. Você pode ter uma low carb com 60 gramas, com 50 gramas, com 70 gramas. Vai depender do quadro que se apresenta. Mas, sobretudo, o que eu vejo hoje? É que as pessoas ficam falando, porque a low carb é um estilo de vida. Gente, vamos combinar? Toda dieta, em tese, deveria ser estilo de vida, porque esta palavra dieta, ela não é sinônimo de restrição. Dieta é uma palavra cuja etimologia vem do grego, e ela significa dizer exatamente modo de vida. Então, qual é o seu modo de vida? O meu modo de vida é comer uma alimentação variada em peixes, em carnes magras, em legumes e verduras. Eu não como produtos industrializados. Esse é meu modo de vida. Eu não como produto industrializado por uma opção minha, porque eu ouvi dizer que não faz bem para a saúde. Mas se alguém me oferecer uma bala e eu tiver com vontade de comer, eu vou comer a bala. Isso é modo de vida. Isso não é restrição. Restrição é quando você se impõe alguma coisa que você, inclusive, não concorda, mas como você acredita fielmente que lá no final você terá o paraíso, você será magro, correrá como uma lebre, será, nossa, assim, um crossfiteiro maravilhoso. Aí você faz. Só que qual é o problema? Toda dieta ela tem data para começar e para acabar. Ela começa quando você está muito desesperado e ela acaba quando o teu saco enche. É simples assim. Exatamente. Toda restrição vai levar a uma compulsão posterior, provavelmente. Lembrando também que nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta de restrição. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, gente. Porque quando o nutricionista manda você comer, a gente não está falando isso porque quer ver você gordo, fora de forma. Não, a gente não quer isso de você. Né? Mas é muito importante que as pessoas entendam isso. A pessoa quer fazer o low carb e quer encher a cara de cerveja no final de semana. Então, isso não é teu estilo de vida. Né? Não é verdade? Então, não conversa, não combina. O negócio não combina. E aí, eu posso te falar uma coisa, Simone? Tem um relato aqui, uma história de um paciente meu que correu ano passado em Amsterdã, foi o melhor tempo de maratona que ele fez, tá? Ele treina com uma grande treinadora também, que é a Lu Toscano, e ele sofreu um acidente no meio do percurso, ele cortou a perna e ficou em casa um tempo recuperando ali da lesão, do corte dos pontos, e como a esposa dele já seguia um perfil meio low carb, ele resolveu fazer aquilo que ele ficou preocupado de ganhar peso. Ele teve uma coisa muito, muito legal, muito positiva. Porque ele falou assim, cara, eu vou diminuir a minha ingestão de carboidrato porque eu não estou treinando o que eu estava treinando. Então, ele automaticamente se conteve. E aí, nessa contenção dele, ele descobriu que ele ficava bem seguindo um padrão low carb. E aí, quando ele retomou os treinos, ele conversou comigo, eu falei, cara, então vamos fazer uma low carb como ela é e vamos ver como é que você vai se alinhando a isso. Resumo da ópera, ele adora cerveja, todo dia ele tomava, mesmo na low carb,
ele tinha uma quantidadezinha ali, que era a longzinha neck dele, que ele continuou tomando ao longo do Uhum. período inteiro, para poder, inclusive, seguir, porque quando você começa a ter dentro mesmo do seu plano, ainda que ele seja um plano low carb, não digo na cetogênica, porque na cetogênica tem que ser restrição mesmo. Porque a Uhum. cetogênica você tem que consumir menos de 40 gramas você tem que comer no máximo 20 gramas de carboidrato. Porque para Sim. você levar um indivíduo saudável à cetose, que é quando você começa a oxidar mais gordura na ausência do carboidrato, então você começa a liberar mais gordura e por isso começa a liberar também mais corpos cetônicos, que é exatamente o subproduto, né? É o produto final da oxidação da gordura. Para que você faça isso, você tem que ter essa privação efetiva do carboidrato. Então, não dá para fazer uma cetogênica no período cetogênico ou mas eu não sei se foi só A assim. gente Ah, deu voltou. uma travada, voltou, agora voltou. É. Simone ficou Aham. congelada, mas aí voltou. Bom, enfim. Você ficou congelada para mim e eu para você. Então, nos congelamos. Aham, E- sim. Então, o que que acontece? Nesse contexto, né, da low carb, é possível você até fazer. Por exemplo, tem uma aqui que está dizendo: eu fiz a cetogênica, fiquei triste. E isso tem que ser respeitado, porque da mesma forma como algumas pessoas relatam que ficam muito bem, se Uhum. sentem muito bem, se sentem com energia. Porque o carboidrato, quando você, dependendo do que você come de carboidrato e da quantidade, o que, que acaba acontecendo? Você tem um efeito muito estimulatório e o seu Uhum. pico de energia também cai muito rápido. Então, o Aham. carboidrato ele te dá uma euforia, te dá aquela alegria, mas ele cai e te deprime. Por isso que, inclusive, para quem tem uma ingestão de carboidrato mais alta, a Sim. tendência qual é? O cara está constantemente ávido por comer carboidrato. E Uhum. não é à E toa, e a não é à escolha do toa. carboidrato que é importante também, né? É isso. Hoje a gente tem tantas informações, né, Simone, que a gente pode conjugar e pegar para Sim. cada pessoa que a gente atende, para cada indivíduo que a gente está acompanhando e ver como é que o comportamento dele segue, porque tem pessoas que comem carboidrato a vida inteira e são felizes para sempre. E tem Uhum. outras que chegam um dado momento da vida, ela começa a não metabolizar adequadamente. Então está na hora de fazer redução. Então dizer que low carb eu, hoje em dia, eu já fui uma pessoa que falei muito mal de low carb no passado, mas com a Uhum. graça de Deus, eu tenho a clareza de que a minha mente ela é muito aberta, então eu sou capaz de autocrítica e consigo ver que ela tem os seus benefícios, obviamente que não para todos, Não para mas todos, é isso, é né? isso. E que eu posso, em algum momento, para uma pessoa que está numa fase transitória, a gente pode usar algumas ferramentas, e uma delas pode ser Estratégias, uma low carb. exato. E aí Uhum. eu usei essa low carb por um tempo e até entender qual é o limite de carboidrato que essa pessoa pode consumir no dia dela, sem trazer as outras intercorrências que estavam trazendo prejuízo para a saúde global dela. E é Porque isso, gente, que as pessoas têm que entender. O papel nosso como nutricionista é avaliar isso na sua vida. Né? Então, é diferente de você pegar um cardápio low carb por aí, que de repente não tem nada a ver com a sua vida, com o seu estilo, né? E tentar se encaixar naquilo ali. A tua tendência de fracasso é maior. Então, o nosso trabalho é justamente esse, encaixar para a sua vida aquilo que de repente pode ser uma nova estratégia, né? Então, isso eu acho a gente tem que fazer o nosso jabá aqui, né, gente? A gente tem que falar da gente. não, e tem uma coisa que é importante, né, Simone, que eu falo muito isso. Como a gente hoje vive nessa era tecnológica e tudo é muito rápido, tudo é Uhum. para ontem. Mas desde que o mundo é mundo, emagrecer, por exemplo, se tornou uma coisa que uma necessidade que as pessoas cada vez têm mais e querem ter em velocidade de tempo muito rápida. Uhum.
Então, o que que acaba acontecendo? Mesmo que a gente esteja, inclusive, orientando a pessoa para, de repente, fazer ali uma. Ah, eu vou fazer uma low carb porque eu quero o Passeri, que é um gaiato, meu amigo Aham, querido, Marcos Passeri, vai para low carb para ficar um tanquinho. Precisa mesmo porque você já passou da época de ficar fazendo a festa dos carboidratos. A Carbolândia não pertence mais, porque a gente tem que ser seletivo nos tipos de carboidrato que a gente consome. Então, o sem que que a gente dúvida. pode fazer? Né? Experimentar isso por um tempo. Não adianta você experimentar por 2 semanas e achar que aquilo dali, ai, não está me dando o resultado que eu preciso. Gente, 2 semanas não é nada. Você tem que Uhum, deixar o tempo passar. exato, Resultados imediatos, eles também acabam te trazendo reganhos muito mais rápidos, porque sem dúvida. certamente para você fazer uma perda muito baixa, né? Zé Zé Carbo. Carbo. Não, Zé Carbo. Zé Carbo. Então, mas na prática, o que que acaba acontecendo? A gente tem uma tendência a tipo, fazer coisas rápidas e esperar por resultados ali imediatos, e aí não tem, a pessoa fica pulando de protocolo para protocolo e vai perdendo a própria identidade. No final, ela nem sabe do que ela gosta, o que efetivamente dá prazer a ela. Porque, veja bem, treinar, o cara que é muito magro e que quer uma hipertrofia muscular, Simone, esse cara, ele tem o mesmo dilema que a pessoa que está com excesso de peso, com excesso de gordura Exato, corporal, tem com a imagem. O cara que se acha exato. muito magro e franguinho, ele tem uma urgência em inchar. Não é à toa que essas pessoas recorrem ao uso de fármacos para Uhum, tentar sem acelerar dúvida, o ganho, né? sem dúvida. Então, o que que acaba acontecendo? São os dois extremos. E para os dois trabalhos, são trabalhos que não se resolvem em 1 mês, em 2 meses. É trabalho de 6 meses, 1 ano, talvez Um até ano. mais tempo. Porque Pois você é, né, limita. Joyce? A Joyce Porque está é aqui. A isso. Joyce, né, Joyce? Assim, resultados que não vêm de uma forma imediata e que você, ao longo do tempo, e como eu falo isso também, né? Por exemplo, a gente tem essa coisa da suplementação, porque, por exemplo, você me Uhum, perguntou como é que é a coisa do impacto dessas dietas de muito baixo valor calórico. A gente considera as dietas de muito baixo valor calórico aquelas dietas que têm de 20 calorias para menos por quilo de peso. Então, você pegar uhum, um sujeito que pesa 70 quilos, que já é um cara mais pesado, e que corre, por exemplo, se você der para ele uma dieta de 20 calorias por quilo de peso, você vai dar para ele 1.400 calorias. Você vai querer que esse cara corra mais de 40 quilômetros por semana, que ele ainda faça uma musculação para proteger a musculatura dele, e o cara tem 1.400 calorias. uhum. Então, quando você limita a ingestão calórica, automaticamente você também está limitando o quê? O volume de micronutrientes. Porque você está Sim, diminuindo o volume de comida, como um todo, sim. inclusive de legumes, verduras e de frutas. Então, automaticamente, você tem que partir para o uso de uma suplementação. Aí é monitorar muito o que está acontecendo bioquimicamente, para que Exato. justamente você veja ali reposições de micronutrientes, né? Se a pessoa já tem uma tendência, inclusive, a ter uma alimentação ruim, porque tem muitas Uhum. pessoas que querem que a gente faça um milagre. Eu até aviso. Exatamente. Meu nome de guerra é Malu, meu nome de batismo é Maria, mas, por favor, eu não realizo milagres. Com Mãe certeza. Malu, consigo te ajudar em vários meses, mas não trago seu amor de volta. Não, não, não fazemos esses milagres ainda, né? Não, E ainda não assim, estou vendendo isso, ainda não, né? A gente vai vender um dia desse aí para ver se a gente ganha um dinheiro extra, assim, a gente né? vai ficar rica, Maybe, milionária, rápido, maybe, né? né? Então, vamos falar sobre a Paleo Diet rapidamente, só para os crossfiteiros de plantão, porque tem muito crossfiteiro aqui, e aí eles já querendo saber sobre a Paleo Diet, vamos falar sobre ela rapidinho? Então, e a Paleo Diet é outra dieta também que ela surgiu muito numa tentativa de compilar o que era feito pelos nossos antepassados lá
na, na era paleolítica, né? Onde o homem era caçador. Então, basicamente, ele comia animais que ele conseguia pegar com a mão, ele não tinha nem arma de fogo, então não podia dar um tiro na testa, né? Então, ele tinha que brigar com o bicho, lutar com o bicho, matar o bicho. Então, ele comia muito peixe, comia, né, os animais pequenos. E o que ele caçava, o que ele via à frente. Ele era coletor, ele não era agricultor, ele não plantava. Uhum. Então, a ideia da paleolítica é você tentar meio que seguir esse modelo da alimentação do homem coletor. Existe uma única tribo que ainda vive nesse sistema, né, que são né, Raj, que fica na África. Eles, inclusive, estão sendo estudados por conta do perfil da microbiota intestinal deles, Uhum. porque é uma população que, basicamente, eles andam cerca de 14 quilômetros por dia coletando aquilo que eles vão comer. Então, eles Uhum. comem, basicamente, só 2 refeições ao dia e muito pautada naquilo que eles encontram dentro desses 14 quilômetros aí de caminhada. A Uhum. questão, gente, é que a gente não vive na era paleolítica. O homem, Exato. ele já, essa tribo, ela vive nas condições dela naquela região específica. Eles são nômades e eles vão mudando dentro também de um cenário. Não dá para Uhum. você, eu particularmente, Simone, eu falo, claro, que cada paciente meu, eu acolho da melhor maneira possível. Então, se chega lá alguém que é do CrossFit, que está migrando para a dieta paleolítica, se está querendo ir para uma low carb, para quem quer que, para onde vá, eu vou tentar orientá-lo da melhor maneira possível, mas sempre Uhum. mostrando possibilidades e mostrando os caminhos, porque a escolha sempre será dele. Eu não tenho, por mais que eu tenha conhecimento, eu não posso escolher por ninguém, por ninguém. Exato. Eu só posso apontar a direção. Eu digo que eu sou um GPS para ele. Uhum. Eu A só vou gente vai mostrando apontando. prós e contras, né? A gente É vai. isso, A gente é o instrutor da autoescola. Quem vai é isso dirigir aí, é ele, a gente vai dando essa é isso aí, direção com ele, né? é isso E aí. assim, essa tendência, né, normalmente vai chegando até a pessoa chegar ao jejum, né? Vamos. E aí, como é que fica para quem vai ganhar massa muscular e quer fazer exercício em jejum? Vamos falar disso? A questão toda, porque, por exemplo, quando você faz o jejum, e agora a gente tem os jejuns de 12 horas, jejum de 14, jejum de 16, jejum de 18, de 24, e já tem gente que está praticando jejum de 3 dias. Uhum. O que acaba acontecendo com essa história? Todos esses manejos dietéticos, a paleolítica, a low carb, todos eles vão trazer benefícios importantíssimos na questão do controle da glicemia, no controle da resistência insulínica para quem tem questões relacionadas à resistência insulínica, a melhorar processo inflamatório. Não tenha dúvida que todas essas manobras dietéticas terão aí um benefício nesse sentido. E algumas pessoas vivem muito felizes num estilo low carb de ser, consumindo lá seus 60, 90 gramas de carboidrato e vivem felizes para sempre. O jejum, qual é a questão dele? Simone Gente, voltou. voltamos. Voltamos. Então, eu Voltamos. parei, eu não falei mais nada. Eu falei, vou parar porque Tá. esse conteúdo Aham. Não, agora voltamos. Simone, então, então calei-me. Então, agora eu estou Uhum. vendo que já está voltando ali. Voltamos. Então, o que acontece com o jejum? Dependendo das horas que você faz o jejum, você tem que pensar o seguinte: um dia tem 24 horas. Então, se você fez um jejum de 14, sobrou para você uma janela de alimentação de 10 horas. Então, durante 10 horas é o período que você tem para se alimentar. Período que você... E aí ainda tem que ver se dentro desse período que ela está em jejum, porque tem pessoas que conseguem treinar e outras não. Uhum. Eu tenho Uhum. relatos que, por exemplo, pessoas conseguem fazer treinos de até 1, 2 horas de atividade aeróbia em jejum.
só Uhum. fazendo reposição com água, porque quando você usa café, que tem cafeína, e que é também um mobilizador de gordura, né? Quando Aham. você usa chá verde, que tem cafeína e tem teanina, que mantém a concentração. Quando você usa alguns elementos, como principalmente o chá e o café, você não quebra o jejum. Você não Uhum. quebra esse jejum. Então, É. muitas pessoas até se valem de tomar, quebrar o seu jejum tomando. Só tem um detalhe, tá, gente? Quem toma shot de limão está quebrando o jejum, porque limão quebra jejum. Olha Então, não só. adianta. Tomei um shot de limão. Super legal. Então, daí para frente, você já começa a contar. Aí você vai tomar um chá, vai fazer outros procedimentos e pode até demorar o quanto você queira para comer. Mas, no Uhum. primeiro momento, a questão metabólica de jejum ela é quebrada quando você toma o suco de um limão. Então, o que você tem? Relatos de pessoas que conseguem treinar, tomam ali o seu café, bebem água, se hidratam e vão fazer sua atividade. Agora, num primeiro momento, só muito bem treinada a pessoa consegue atingir intensidades importantes. Porque são Uhum. adaptações. Ninguém começa. Não, eu estou treinando no nível, amanhã eu resolvi fazer a dieta, vou fazer um jejum de 14 horas todo santo dia e vou quebrar o jejum fazendo uma low carb com 50 gramas de carboidrato. De um dia para o outro, então você tem. Aí é o seguinte: então abaixa a questão do treinamento, diminui isso para você ir migrando na questão da intensidade, na evolução do treinamento, de acordo com as adaptações que você está vivenciando metabolicamente. Porque Sim, só falta claro. você socar treino se submetendo a uma privação aguda. Porque, Uhum. gente, os nossos antepassados, eles jejuavam. Mas eles jejuavam por privação de alimento. Não porque Pois é. eles escolhessem fazer essa privação. Né? Uhum. E eu acho muito interessante, teve gente aqui que eu vi passando a jejum só dormindo. E é isso. Eu acho fantástico esse modelo que o cara está propondo, que grande parte do jejum você está dormindo e não está fazendo igual o pessoal do Ramadã faz, que entra em Uhum. jejum exatamente quando o sol nasce e só volta a comer quando o sol se põe. Que a Uhum. janela alimentar do Ramadã é muito pequena. Uhum. A janela do Isso. Ramadã é de, sei lá, 5 horas. E isso se o sujeito for dormir Tarde. tarde. Porque se ele Uhum. for dormir cedo, por volta de 9, 10 horas, ele tem uma janelinha ali que, coitadinho, pequititinho. 3, 4 horas ali só, no máximo. É E a isso. gente, eu gosto sempre de lembrar as pessoas, no sentido do jejum, que são sentidos diferentes também, gente. O sentido religioso, a gente não questiona esse tipo de coisa, muito pelo contrário, a gente adapta, na maioria das vezes, a gente tem que adaptar, a nossa função para essa questão religiosa, né, para todo mundo. Mas assim, a gente tem sempre que lembrar que isso não é fisiológico para nós nesse momento, né? Esse jejum todo. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas, né? Nesse momento, eu até fiz um vídeo outro dia falando sobre isso, né? A pessoa ficar testando, fazer 80 horas de jejum, porque eu vi um cara fazendo 80 horas de jejum. E aí, assim, Jesus! você faz o seguinte, faz um link com as pessoas que estão passando fome de fato, né? Que estão aqui. Gustavo Chicaiban, oi! Que estão realmente tendo essa privação porque não tem recurso, né? Então é bem importante a gente também colocar sobre isso, né? Acho que tem uma questão filosófica por trás do jejum também, né, Malu, que a gente Não precisa, tenha precisa dúvida, porque abordar também, né? eu já tive oportunidade de atender um paciente que é da cultura muçulmana e ele, na verdade, até ele é de Portugal, ele está lá agora, está morando lá. E nós fizemos um trabalho em que, por 2 momentos, ele atravessou 2 ramadãs comigo. E ele Uhum. sempre falava muito isso, porque ele tinha um histórico de sobrepeso e o Ramadã para ele, que era muito importante porque ele sempre praticou o Ramadã, ele sempre ficava mais compulsivo, porque Uhum. justamente quando acabavam aqueles 30 dias, para ele era ao mesmo tempo um momento de alegria, porque durante os 30 dias ele tinha vivenciado toda essa sensação do desconforto, porque ele, inclusive, trabalhando aqui, ele tinha que trabalhar basicamente bebendo água. Uhum. E, Né? e Então é ele aquela ficava com dor de sensação de sair cabeça. do deserto, né? Sair do deserto, né? Então, É isso.
Em geral é isso, né? Então, assim, a gente acaba tendo que respeitar, como também eu já atendi, eu tenho muitos pacientes que são da comunidade judaica e tem, né, aquela sexta-feira lá do jejum, que é para eles. Tinham muitos que falavam assim, Malu, eu tenho até um caderninho aqui que já anotava o que ela Uhum. estava comendo antes, porque ela sabia que quando ela saísse daquelas 24 horas, só dela pensar nas 24 horas do jejum, ela já saía mega compulsiva. Porque ela falou Exato. assim, eu estou desesperada, agora eu quero comer porque eu quero aplacar essa fome, esse vazio. E todas essas culturas, elas são culturas que têm uma comida, uma culinária, uma gastronomia Exatamente. maravilhosa, né? Exatamente. Então, assim, E de celebração sobre a comida, né? celebração. É isso, e a comida, gente, ela tem esse significado, sabe? Então, às vezes, eu fico vendo, até na questão da própria nutrição esportiva, como as pessoas encaram isso, né? Como se fosse um tubo biodigestor. Eu vou fazer mais aqui para poder comer daqui, e aí acha que, por exemplo, naquele dia que o sujeito treinou, fez um treino longo, é o dia que ele mais maltrata o fígado. Porque ele Uhum. mal termina de treinar, ele se chafurda comendo uma comida totalmente pró-inflamatória, é tudo muito gorduroso, muito açúcar, aí bebe álcool em quantidade, sabe? Ah, vou beber porque aí hoje eu posso, porque depois durante a semana eu não vou beber. Aquele Exatamente. momento japônico, né? Uhum. Que não satisfeito com o terremoto e a tsunami, ainda foi contemplado com a explosão nuclear logo em seguida, tudo na mesma pá! Então, é Do mesmo exatamente isso que o jeito. cara faz. É o momento Japão. Uhum. Gente, pelo amor Ó, de Deus, né? a gente vai ter. Gente, olha só, desculpa que a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Então, assim, como eu não gosto de cair com ninguém, a gente já teve umas pausas aqui, né? A gente já tem 4 minutinhos aqui ainda de live, mas, assim, para não ficar aquela coisa super desagradável da gente cair, se derrubar aqui, a gente já vai se despedir já fazendo promessas de outras lives, né, Malu? Porque a gente não vai parar por aqui, Não né? De tenha jeito dúvida, nenhum. A gente prometo. tem muito assunto, né? O Aleph está falando aqui, marca de novo. Vamos ter que marcar outra E outra até porque live. eu acabei de ver entrar aqui o Gustavo, né? Que, Uhum. nossa, ele está me devendo assistir a minha apresentação sobre colágeno, porque ele não conseguiu assistir minhas 2 aulas de colágeno. Professor Breno Moreira Leite, que entrou aqui diretamente de Miami. Breno, obrigada pela chegada aqui. Uhum. E assim, a única coisa que eu deixo aqui é o seguinte, gente, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito ligada nas redes, nas mídias, eu demoro bastante para fazer as coisas, principalmente de postagens, mas eu pretendo, de tempos em tempos, estar fazendo encontros aqui, que eu acho que encontros como esse aqui que eu tive hoje com a Simone, que é uma amiga querida, né, que eu assim admiro profundamente. Eu tive um sonho um dia que foi ter ela trabalhando comigo na Advanced, mas não tivemos a oportunidade, mas a vida de nutricionistas nos proporciona isso aqui. Então, acho que esse encontro que a gente Sim. teve, Simone, foi Uhum. preciosíssimo. Eu acho que a Foi. gente consegue trazer algum tipo de conteúdo da gente, que as pessoas não precisam necessariamente estarem lá no consultório com a gente, mas que estão aqui, eu acho que é um retorno que a gente pode dar. Então, deixo o meu beijo enorme para todo mundo que entrou aqui, todos os meus amigos aqui, que eu vi um monte de Uhum. piadinha dos amiguinhos, Charles, Passeri. E aí é o seguinte, o que eu digo? Quem tiver alguma sugestão, inclusive de live, eu agradeço se me mandar, por favor, pelo meu direct, porque eu não consigo ser criativa e ficar pensando. Se não fosse Simone me Ótimo. convidar aqui hoje, eu não estaria aqui. Então é Então, isso. e Simone. fala sobre o Nutricuca rapidinho para a gente também acessar você também através do Nutricuca, é isso? Não, não, no Nutricuca a pessoa ela entra lá para fazer as jornadas e a gente tem Ah, tá. colocado as jornadas pautadas nos temas relacionados até o que a gente está atravessando da pandemia. Então tem lá a Uhum. jornada do intestino, do pulmão, está entrando essa semana, vou dar um spoiler, vai entrar dos alimentos que melhoram a concentração e o estado de alerta. Toda quinta-feira entra uma jornada nova, só acessar Show. nutricuca.com.br. E detalhe, é de graça, portanto, usem, desfrutem do conteúdo, porque eu me dedico e a Dudinha muito também. A Duda se dedica demais para a plataforma acontecer. E usem e divulguem, porque é para o mundo.
Super, super, super obrigada. Eu vou falar para todo mundo o que eu falei para você ontem. Se há 23 anos atrás eu dissesse para mim, aquela recém-formada lá, ó, você vai ser amiga da Malu, você vai estar com a Malu aqui conversando, eu acho que eu não acreditaria, tá? Você realmente ainda é a minha ídola e eu tenho muito amor por você e muita gratidão. Tá bom? Ô, Beijo, gente. lindona. Super obrigada, viu? Beijo, Beijo grande beijo. para todos vocês. Obrigada por esse espaço aqui contigo. Obrigada, querida. Obrigada, Te amo. gente. Vai ficar gravada, tá? Beijo.